Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês a respeito de óptica geométrica. Mas se você não assistiu o nosso primeiro vídeo da playlist, no qual eu falei todos os conceitos iniciais e muito importantes para se entender tudo que nós vamos ver daqui para frente, aconselho você a voltar na playlist e assistir esse primeiro vídeo antes de começar esse. Muito bem, eu tenho aqui esse esqueminha, né? Em que em azul aqui eu tenho um espelho. A parte reflexiva é essa parte de cima, né? O fundo do espelho é onde tem esses tracinhos para baixo, né? Em vermelho eu tenho um raio luminoso que incide nesse ponto do espelho e é refletido retornando para o seu meio de origem. Beleza. Esse raio que está vindo até tocar no espelho, nós representamos por RI, que é a mesma coisa que raio incidente. O RR é o meu raio refletido. Essa linha pontilhada aqui, nós chamamos de linha normal. É uma linha que forma um ângulo de 90 graus com a superfície, nesse caso com o espelho. E essa linha, ela divide esses dois ângulos aqui, em que um é o ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a normal, por isso que representamos pela letra I, e esse outro ângulo aqui, que é o meu ângulo de reflexão, que é formado entre essa linha normal e o meu raio refletido. E essa reflexão da luz, ela obedece duas leis. São elas, olha. A primeira, o raio de luz refletido e o raio de luz incidente, assim como a reta normal à superfície, pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. A segunda lei é que o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo incidente, ou seja, R é igual a I. Esses dois ângulos, eles são sempre iguais. Beleza? Beleza. Só lembrando, o ângulo de incidência é entre o raio incidente e a reta normal, e o ângulo de reflexão é entre o raio refletido e a normal. Vamos ver alguns exemplos para a gente tentar entender e desvendar essa questão aí, que não é difícil. Vamos lá. Olha só o exemplo. O ângulo entre o raio de luz que incide numa superfície e o raio de luz refletido por ela é igual a 80. Ou seja, o ângulo entre o raio refletido e o raio incidente, ou seja, esse ângulo todo aqui, ele mede 80 graus. Qual é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? Opa, ele quer saber o I. E qual é o ângulo entre o raio refletido e a superfície? Ou seja, ele quer saber esse ângulozinho aqui. Muito bem. Primeira coisa, eu sei que a reta normal, ela forma um ângulo de 90 graus. Correto? Reta normal forma um ângulo de 90 graus. E eu sei que o raio incidente e o raio refletido, eles são iguais. Se eles são iguais, o incidente e o refletido vão valer cada um a metade de 80. Então, o ângulo incidente vai ser igual ao ângulo refletido, que vai ser igual a 40. Não é verdade? O ângulo incidente é igual ao refletido. Então, os dois juntos medem 80. Se eles são iguais, cada um mede 40. Se entre a reta normal e o espelho tem 90 e o ângulo refletido vale 40, então o x
mais os 40 do ângulo refletido tem que dar 90. X vai ser igual a 90 menos 40. X igual a 50 graus. Então, o ângulo entre o raio refletido e a superfície é 50 graus. O ângulo de incidência é 40, bem como o ângulo de reflexão. Beleza? Beleza. Vamos fazer mais um exemplo para a gente ver como a gente se sai. Na figura, os espelhos planos E1 e E2 são perpendiculares. Um raio luminoso incide no espelho E1 formando 30 graus com a superfície refletora, conforme está ilustrado. Está aqui a ilustração. Represente a trajetória do raio de luz até que ele deixe o sistema de espelhos. Bom, esse aqui é o meu raio incidente, né? Ele está vindo, aí ele incide nesse ponto. Não é verdade? As leis de reflexão continuam a mesma, né? Muito bem. Aqui eu vou ter a minha normal. Né? Eu tenho aqui a minha normal, que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Se forma 90 graus com a superfície, o ângulo de incidência vai ser o quê? Vai ser 90 menos 30, que dá 60 graus. Se ele tem 60 graus, o raio refletido vai formar um ângulo também de 60 graus com a normal. Então, aqui também formando 60 graus. Até que ele chega no espelho 2. No espelho 2, eu vou fazer a normal aqui também. E eu tenho o ângulo de incidência. Mas qual é esse ângulo de incidência? Vamos pensar um pouco? Aqui eu sei que tem 90 graus. Eu sei que aqui também tem 90 graus, entre esse normal e o espelho. Então, aqui também vai ser 30 graus, né? 30 graus. Se aqui vale 30, aqui vale 90, e isso aqui é um triângulo, quantos graus faltam aqui para completar 180? 60 graus. Muito bem. Com essa normal aqui, e o espelho 2 forma um ângulo de 90 graus. Eu já tenho 60. Para 90 faltam 30. Uma outra forma de se enxergar. O espelho 1 e essa normal aqui, elas são paralelas. Não é? E esse raio incidente aqui, que é o refletido do primeiro raio, ele é uma transversal. E esse ângulo são alternos internos. Se são alternos internos, são iguais. Muito bem. Vou fazer agora o raio refletido do espelho 2. Ele vai partir daqui e vai ter também quantos graus? Isso aí, vai ter também 30 graus. E ele saiu. Então, essa é a representação após o raio sair de todos os dois espelhos. Dando continuidade, vamos ver como que as imagens são formadas dentro de um espelho. Olha só o que eu escrevi para vocês. A imagem em um espelho plano é enantiomorfa. Eita, o que é isso, professor? A imagem é formada dentro do espelho, na mesma distância que o objeto está do espelho plano. Por isso, temos a impressão que a imagem está atrás ou dentro do espelho. Isso é bem fácil de se entender, né? Vocês mesmos já devem ter notado. Se vocês param na frente do espelho, qual que é a sensação? A sensação é que a sua imagem refletida está lá dentro do espelho, lá no fundo dele, né? Mais ou menos a uma mesma distância que você. A imagem tem o seu mesmo tamanho. E ela também vai ter a mesma distância que você está do espelho.
Uma prova disso é o seguinte: para na frente do espelho. Aí você levanta a sua mão direita. Primeira coisa que você vai observar que a sua imagem ela é invertida. Quando você levanta a mão direita, no espelho levanta a mão esquerda, tá? Aí você começa a aproximar a sua mão do espelho. Caramba! Outra coisa de outro mundo, né? A mão também vai se aproximando. Se você encosta no espelho, a mão lá dentro do espelho também encosta. Então, isso prova o quê? Que a distância entre o objeto e o espelho é a mesma que o espelho e a imagem gerada dentro dele. Tá? Então, representando, eu teria assim, ó. Eu tenho um ponto A, aí vem raios luminosos, né? Incidem nesse ponto A, iluminam ele, vão até o espelho, incidem no espelho e são refletidos. Até aí, novidade nenhuma. Ignora essa parte de baixo aqui. Esquece isso aqui, tá? Não olha para cá agora, não. Vamos ver só o que a gente já está acostumado. Eu tenho o Sol aqui, né? Por exemplo. Aí o Sol manda os raios luminosos até o A, o ponto A. No ponto A, eles são refletidos e incidem no espelho. Do espelho, são refletidos e vão até incidir o meu observador. Ok? Só que o meu observador vai ver o quê? Vai ver a imagem do ponto A. Nós representamos sempre dessa forma, a linha. Agora vamos olhar aqui para baixo. Esses raios que estão sendo refletidos no espelho, né? Eles incidiram em cada um desses pontos e eles são refletidos. Se eu fizer um prolongamento de cada um desses raios, que é justamente essas linhas pontilhadas aqui embaixo, o que é que vai acontecer? Elas vão convergir exatamente em um ponto. E esse um ponto que elas vão estar convergindo, que elas vão ser convergentes, que elas vão se encontrar, é onde está se gerando a imagem desse meu ponto A. Então, e eu consigo observar que a distância, vou chamar de D, entre o espelho e o ponto A é exatamente milimetricamente igual à distância do espelho até a sua imagem. Obviamente que os problemas, os concursos não vão te cobrar, por exemplo, qual a distância entre o espelho e o objeto, porque é algo muito óbvio, né? É uma coisa que está no nosso dia a dia. Então, vocês têm que ficar atentos ao que eles vão pedir, porque às vezes eles pedem a distância entre o objeto e a imagem. Opa, peraí. A distância do objeto à imagem, eu sei que é a distância do objeto até o espelho, que é D, e a distância do espelho até a imagem, que também é D. Então, D mais D, 2D. Distância entre objeto e imagem. Tá? Então, tem que ficar muito atento ao que o problema vai pedir. Beleza? Beleza. E o que acontece na formação quando é um corpo extenso? Ou seja, as suas dimensões são importantes. Caramba, professor, olhando aqui eu estou vendo que realmente está trocado, né? Está invertido. Por que está invertido? Observa só. Lembra que eu disse que cada ponto entre o objeto e o espelho tem a mesma distância que do espelho até a imagem? Então, a gente consegue observar que a distância do ponto A até o espelho é a mesma do que a imagem do ponto A até o espelho. A distância do ponto D até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem. E assim sucessivamente, para o C e para o B. Por isso que a nossa imagem fica trocada. Quando eu paro na frente do espelho e levanto a mão direita, a imagem levanta a mão esquerda, porque troca. Eu não sei se vocês já observaram que no carro dos bombeiros, da polícia, ambulância,
lá na frente deles fica escrito ambulância, bombeiro e polícia ao contrário. E não foi erro não, gente. Isso aí realmente eles fazem. Por quê? Quando você está dirigindo, não sei aí, às vezes alguns alunos aí já dirigem, já têm o costume de estar dentro do carro, né? Existem os espelhos do carro, né? Que o motorista tem que sempre olhar para ver o que está acontecendo dos lados e quem está atrás. E é justamente esse espelho de quem tá, para ver quem está atrás. Quando a pessoa vai e olha naquele retrovisor lá, que é aquele espelhinho no meio do carro para ver o carro que está atrás, se for um carro de polícia, ele vai ler a palavra certinha. Por quê? De propósito, quem pintou a palavra polícia pintou ao contrário. Por quê? Quando ela for refletida no espelho, ela vai ser invertida e vai estar escrito polícia direitinho. Uma outra prova disso, eu estou com uma camisa, né? A minha camisa aqui está até escrito aqui, rock. Né? Se eu paro na frente do espelho, eu vou ver que vai estar ao contrário. A palavra rock vai estar ao contrário. Por quê? Vai estar se invertendo a imagem. Isso dá para vocês fazerem em casa. Para no espelho, vocês vão ver que a imagem, sua imagem, claramente, o que tiver escrito na sua roupa, está tudo invertido. Beleza? Beleza. Vamos continuar agora fazendo um exemplo com relação a isso. Olha que bacana. Um objeto de 20 centímetros de altura é colocado 30 centímetros à frente da superfície de um espelho plano. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a altura da imagem refletida pelo espelho e a distância entre o objeto e essa imagem. Vamos pensar. Eu tenho aqui um espelho, aí eu botei um objeto aqui. Sei lá, coloquei uma caixa. Né? Essa caixa está a uma distância de 30 centímetros do espelho e ela tem uma altura de 20 centímetros. Quando essa caixa for refletida dentro do espelho, nós aprendemos que a sua imagem vai estar à mesma distância do que o seu objeto está do espelho. E o seu tamanho permanece o mesmo? Sim, permanece o mesmo. O tamanho é sempre o mesmo. Então, se o tamanho é o mesmo, eu já logo descartei a letra B e a letra C, porque o tamanho das imagens são as mesmas. E a distância entre o objeto e a imagem? Muito simples. A distância do objeto até a imagem vai ser a distância do objeto até o espelho e do espelho até a imagem. Se do objeto ao espelho vale 30 e do espelho à imagem vale 30, 30 mais 30, 60 centímetros é a distância entre o objeto e a imagem, letra D. Se ficou alguma dúvida, pausa o vídeo agora, volta, assiste de novo, tenta entender, tira todas as dúvidas antes de prosseguir. Se já entendeu, bora comigo continuar o nosso assunto. Agora nós vamos ver o campo visual. Campo visual, gente, é a região que um observador consegue ver por reflexão. O campo visual é tanto maior quanto mais próximo estiver o observador do espelho. Bom, para mim determinar o campo visual, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é determinar o simétrico da onde vai estar a imagem do meu observador. Bom, meu observador está aqui, a minha imagem, uma distância D, né, da base do espelho, então ele vai estar também a uma distância D, que é a mesma distância da sua imagem. E como que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou pegar e vou traçar uma reta, partindo da onde está a imagem do observador, pegando na beiradinha do espelho, assim. Vou aonde está a imagem do observador de novo, e vou pegar agora a outra beirada do espelho, aqui assim.
Caramba, professor, que bacana, não é? Essa parte todinha aqui é o meu campo visual, tá? É onde eu consigo ver qualquer objeto. Esse aqui é o meu campo. Mas como que se dá essa questão do campo visual, gente? Essa daqui é um macete que eu passo para vocês logo de cara já resolverem a questão. Mas na teoria, o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D fora do campo visual, um ponto E também fora do campo visual. Os raios luminosos vêm, né, iluminam todos esses pontos, incidem no espelho e são refletidos até eu aqui que sou o observador, tá? Os raios luminosos iluminam tudo isso daqui, incidem no espelho e são refletidos até o observador, tá? O observador não ilumina nada. Quem ilumina é um fator externo que vai, ilumina cada um desses pontos, ilumina um ponto do espelho e reflete até o observador. Muito bem, vamos dar continuidade agora e vamos falar algumas movimentações de espelho. Translação, rotação, né? E associação de mais de um espelho com ângulos diferentes para a gente poder encerrar essa nossa playlist. Muito bem, para vocês entenderem isso aqui melhor do que a prática não existe. Vamos supor uma situação 1 em que eu estou a 4 metros de um espelho. Obviamente, se eu estou a 4 metros do espelho, a minha imagem também vai estar a 4 metros. Correto? Correto. Muito bem. Agora vamos imaginar uma segunda situação. Eu permaneço no mesmo lugar, né? E até aqui onde estava o espelho antes, continua tendo 4 metros. Isso nada mudou, tá? Porém, a distância entre aonde estava o espelho e aonde ele está agora são mais 1 metro. Tá? Então, eu estava com o espelho aqui nessa linha pontilhada vermelha, distante 4 metros, e andei mais 1 metro. Beleza. Concordam comigo? Se eu andei 1 metro, a minha imagem também andou 1 metro, né? Ela tinha 4, andou mais 1. Então, agora, o meu objeto até o espelho está 5 metros. E do meu espelho até a minha imagem, também 5 metros. Beleza? Beleza. O que eu quero que vocês entendam? Vamos trocar isso aqui por miúdos. Vou chamar de Dzinho o deslocamento do meu espelho. E vou chamar de Dzão o deslocamento da minha imagem em relação ao meu objeto. O que eu consigo concluir com isso? Olha só, o meu objeto teve um deslocamento D, né, que nesse caso era igual a 1 metro. Então, do objeto até a imagem se aumentou 1 metro. E da minha imagem? E da minha imagem? Se eu pegar aqui, elas tinham 4 mais 4, 8 metros. Né? A distância entre eles eram 8. Depois que eu movi o espelho 1 metro, o que aconteceu com a distância? A distância passou 4 mais 1, 5. 5 mais 5, 10. Então, a distância entre os dois passou a ser 10. Se antes era 8, agora passou a ser 10, teve um distanciamento de 2 metros.
O que eu consigo concluir disso? Eu consigo concluir que a distância entre a imagem e o objeto é igual a 2 vezes o deslocamento do espelho. É um pouquinho chatinho de se entender, mas é basicamente isso. Se ficar alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Agora vamos ver qual que é a relação com a rotação dos espelhos planos. Muito bem, eu tenho um espelho plano aqui, eu tenho um raio incidente e um raio refletido. Nós sabemos o quê? Nós sabemos que no ponto aqui de incidência tem uma normal, né? Eu traço uma normal, em que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Aí o que eu quero fazer? Eu vou pegar esse espelho que está aqui retinho na horizontal e vou puxar ele um pouco assim para baixo. Eu vou dar uma inclinada nele. Então esse espelho já não vai mais existir e, na verdade, ele vai passar a estar aqui. O espelho passou a ter essa inclinação. Eu fiz uma inclinação nele de alfa. Beleza? E eu quero ver o que vai acontecer com o meu raio de incidência. Já não tem mais esse espelho, né? Então o raio vai prosseguir aqui até incidir nesse outro, no espelho, que eu rotacionei. A lei de reflexão vale a mesma. Aonde incidiu, eu tenho a normal, que faz 90 graus com a superfície, e o ângulo de incidência, no caso 2, vai ter que ser igual ao ângulo refletido 2, não é verdade? E qual que vai ser esse ângulo? Aqui, ó. Eles têm que ser iguais. Não confundam, gente, porque o espelho de cima não existe mais. Então, vocês vão ignorar, porque esse aqui é o espelho 2, tá? Esse aqui é o espelho 1. Aí eu fiz a rotação e ele passou a ser o espelho linha 1, tá? O raio de incidência 2 é igual ao raio de reflexão 2. O que eu quero? O que o problema normalmente vai te pedir? Qual que é o novo ângulo entre esses dois camaradas aqui, ó? O raio refletido antigo e o novo raio refletido. E eu já vou te adiantar que ele vai ser igual a 2 vezes alfa. Beleza? Vamos ver por quê? Vamos. Como que eu vou provar isso? Eu vou fazer um prolongamento desses raios refletidos para me achar esse ângulo beta direitinho onde ele tem que estar, ó. Fazer um prolongamento, né? Eu vejo que o ângulo beta está aqui. Se eu observar, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Né? Vou usar ele como objeto de estudos. Então, eu tenho um ângulo aqui. Eu tenho alfa mais esse ângulo aqui. Observa comigo. Se a normal mais o I2, a normal faz 90 graus com a superfície do espelho linha 1, né? Então, o espelho, esse ângulo aqui, ele vai ser o quê? Vai ser o 90 menos o I2. Não é? É. E esse ângulo todo aqui, ó, qual que vai ser ele? Bom, eu consigo ver que entre o espelho 1 e essa reta normal, eu tenho 90 graus, né? E esse pedacinho aqui é o oposto pelo vértice. Então, esse pedacinho mede I e esse pedaço todo aqui mede 90. Então, eu vou ter 90 mais o I. O I o quê? Vou chamar de I1 para não confundir, tá? O I1 que é o I do primeiro caso. Isso tudo tem que dar o quê? 180. Então, olha só. 90 mais 90 vai dar 180. Passei para o outro lado, vai dar 0. Então, alfa menos I2 mais o I1 vai ser igual a 0.
Ou seja, o alfa vai ser igual a I2 menos I1. Vou guardar isso. Outro ponto. Agora eu vou ver o beta. O beta, eu tenho esse triângulo aqui, ó. O beta é esse triângulo. Em que, se eu observar bem, eu tenho o beta mais. Quanto que vale isso aqui? O oposto aqui é o R. Os dois são iguais? São. Então, posso dizer que é 2 e 1. É verdade? 2 e 1. Se o x, que eu vi no caso anterior, vale 90 menos I2, aqui embaixo, como eles são opostos pelo vértice, esse pedacinho aqui vale R2. R2 é a mesma coisa que o I2, não é? Eles são iguais. Então, esse pedacinho aqui também vai valer x. Por quê? Vai valer 90 menos I2. Então, eu vou ter mais duas vezes 90 menos I2. Isso tudo tem que dar 180. Então, beta vai ser igual a 2I1 mais 180 menos 2I2, que vai ser igual a 180. Esse eu simplifico com esse, né? Vou ficar com beta igual a 2I2 menos 2I1. Botando 2 em evidência, eu fico com I2 menos I1, que é exatamente o valor de alfa. Então, qual que é a relação? O beta, o ângulo entre o raio refletido antes da rotação do espelho e o raio refletido depois da rotação do espelho, é igual a 2 vezes a angulatura dele, tá? E esse princípio é exatamente o mesmo com relação ao anterior, tá? É sempre o dobro. Bom, vamos dar continuidade para podermos encerrar esse nosso vídeo, que já ficou longo demais. Associação de espelhos. Bom, no exemplo que eu trouxe para vocês, eu tenho aqui dois espelhos formando um ângulo de 90 graus. E tenho um objeto O. Bom, esse objeto O, ele vai ter uma imagem referente a esse espelho 1, né? E ela vai estar aqui. Essa imagem ela é equidistante, né? Tem a mesma distância. Beleza. Agora, em relação ao espelho 2, também vai ter uma imagem aqui. Né? Até aí, mistério nenhum. A gente já sabe como se forma a imagem. Só que, como são dois espelhos, eu vou ter uma imagem que o espelho 1 vai produzir da imagem do espelho 2. Então, eu vou ter aqui um O, vou chamar de linha 1, que é a imagem produzida pelo espelho 1. Tá? E o espelho 2, ele também vai produzir uma imagem da imagem do espelho 1. E essa imagem vai estar à mesma distância e vai coincidir de ser no mesmo lugar. Então, o O vai gerar 1, 2, 3 imagens. E o interessante dessa terceira imagem, que é a imagem da imagem, é que até então, quando você olhava no espelho, a sua imagem estava trocada, né? Você levantava a mão direita, o espelho levantava a mão esquerda. Nesse caso, não vai acontecer. Quando vocês levantarem a mão direita e olharem para essa imagem da imagem, o que é que vai acontecer? Vai se levantar a mão direita. Por quê? O espelho gerou uma imagem invertida. Então, eu já tenho uma imagem invertida. O outro espelho vai gerar uma imagem invertida da imagem invertida. Então, a imagem vai ficar direita. Isso dá para ver muito em shopping, né? Você vai no shopping, tem alguns lugares que lá no banheiro tem esse espelho assim em 90 graus, em duas paredes assim. Se vocês olharem para a imagem do meio, vocês vão ver exatamente isso. Vocês levantam a mão direita, a imagem vai levantar a mão direita. E é até difícil, né? As meninas se maquiarem,
os homens fazer a barba, pentear cabelo. É difícil porque a gente está habituado ao quê? Ao ver a imagem trocada. Mas quanto ao número de imagens que vai formar? Isso depende do ângulo do espelho. Olha só, número de imagens vai ser 360, se o ângulo tiver em graus, né? Se tiver em radianos, é 2π, dividido pelo ângulo. Então, nesse caso aqui, é um ângulo de 90 graus. 360 dividido para 90 vai dar 4. 4 menos 1, 3. Ou seja, gerou 3 imagens. Só que isso vai funcionar somente quando? Se 360 dividido pelo ângulo for par, o objeto vai poder estar em qualquer posição que vai dar certinho. Mas se 360 dividido por alfa for ímpar, o objeto vai ter que estar no plano bissetor. O que é isso? O que é plano bissetor? É o plano em que qualquer ponto dele está equidistante aos dois espelhos. Ou seja, eu só vou poder ter um ponto equidistante aos dois espelhos, com a mesma distância entre os dois espelhos. E se os espelhos forem paralelos? Se os espelhos forem paralelos, uma curiosidade, vamos ter infinitas imagens. Beleza? Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicado por aqui e compartilhe esse nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!